Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Jejum enquanto ferramenta de transcendência da consciência. Então, hoje eu vou falar de um jeito um pouco diferente, talvez, né? Do que vocês são acostumadas a me verem falar. Mas, assim com o tempo, vocês vão me conhecendo um pouco mais, né? E decidindo se gostam do que vocês conhecem ou não. Mas, enfim, eu preciso dar o meu recado, cumprir o meu propósito e falar o que eu tenho que falar. Alguns vão gostar, outros não, mas assim a vida é. Vamos lá. Bom, gente, jejum enquanto portal de transcendência da consciência. Por que foi que eu resolvi trazer para vocês esse tema, né? O tema de hoje é sobre jejum. Eu vejo, tá? Vários profissionais de saúde trabalhando com esse tema. Vejo muitos grupos de jejum, né? Muitos deles com muitos componentes, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, né? Vejo profissionais que falam do tema do jejum numa abordagem mais, falando do jejum, assim, como as pessoas gostam de ouvir, né? Então, se alguém não me ouve, por favor, me fala, que daí eu corrijo o volume aqui. O que as pessoas sabem sobre o jejum? O que as pessoas gostam de ouvir sobre o jejum? Bom, o que as pessoas veem no jejum, em sua grande maioria, tá? Em sua grande maioria. Não tô falando que é o caso de vocês aqui. Mas na grande maioria, as pessoas veem o jejum como um método de emagrecimento, tá? Não sou contra as pessoas quererem melhorar a sua aparência física, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é justamente questionar, né, esse status quo da nossa sociedade, né, de estar trazendo o jejum, né, enquanto igual ao emagrecimento, né, e questionar um pouco, né, essa loucura que a gente vive em torno da estética, em torno da aparência, né, em torno do que você vale, o quanto você pesa. Se você tiver um peso pré-estabelecido, um corpo definido, quer dizer que para a sociedade você vale alguma coisa. Se ao contrário disso, não, né? E isso, né, desde a infância, isso já é passado para a gente culturalmente, principalmente nos últimos anos. Essas últimas gerações são as que mais têm sofrido. E nós estamos encontrando, infelizmente, desde a infância, pessoas com transtornos, né, alimentares. Isso é mais evidente na adolescência. Mas existe um contingente de pessoas com transtorno alimentar relacionado ao corpo, relacionado à estética e relacionado à aparência. O mundo que nós vivemos, ele nos convida o tempo todo para o externo, para o estético, para o belo, para o sucesso de um modo absurdamente distorcido, né? Não existem possibilidades de diferenças, não existem possibilidades de abraçar as diferenças étnicas, culturais, sociais, de cores, de interesses, etc. Né? Existe um padrão, né, hegemonicamente imposto, né, que nos diz, né, que o belo e o estético, né, tem que estar dentro de um padrão, né? Então, a gente vive nessa busca desenfreada, né? As pessoas, de modo geral, né, vivem numa busca desenfreada por se encaixar nesse papel, né? Tanto algumas correndo atrás do dinheiro, outras atrás do sucesso, outras atrás, enfim, do peso ideal, do corpo ideal, da aparência ideal, ou tudo isso junto, tá? Deixa eu reforçar mais uma vez que o tom dessa live não é tom de julgamento. Eu só estou fazendo considerações filosóficas acerca da vida, tá bom? Então,
quando a gente vive num mundo assim desbaratinado, né, cego, atrás de aceitação, né, sempre está-se em busca da aceitação do outro, do olhar do outro, do sucesso e do reconhecimento através do outro, né? Então, criam-se, né, assim, né, inúmeras patologias, né? Patologias essas relacionadas à alimentação, relacionadas ao que você vai fazer na vida, de que modo você vai fazer na vida, relacionada à busca desenfreada, né? Pelo sucesso, pelo dinheiro, enfim, pelas coisas, né? Passa-se o tempo todo a buscar o externo, né? Como se o externo fosse nos suprir, como se o externo fosse nos satisfazer, né? Não é à toa que existem muitas e muitas e muitas clínicas e procedimentos estéticos acontecendo o tempo todo, né? Bomba, né? Se você falar de emagrecimento, né? Assim vai existir muita gente querendo comprar essa ideia de emagrecimento de você. Se você vende a ideia da estética, idem. Se você faz um procedimento plástico, estético, né, do jeito que for, as pessoas elas vão querer fazer. Elas vão querer botar a prótese no seio, vão querer fazer uma lipo na barriga, elas vão querer fazer o que for para atingir aquele patamar estético, né? Isso, né, nos mostra esse apego exacerbado, exagerado ao nosso invólucro físico, né? A embalagem do nosso espírito, né? Que é o nosso corpo, que tem período, é perecível, está em constante decomposição. Você se olhar no espelho agora e você se olhar no espelho daqui uma hora já não é mais a mesma pessoa, é uma outra pessoa. As mudanças elas acontecem o tempo inteiro, só que a gente não para perceber. E acima de tudo, nós não paramos para sentir, para ouvir, para ser e para estar a nossa essência, o nosso corpo, né? Escuta-se muito a mente, né? A mente diz: você deve comer isso, isso ou aquilo, você deve pesar X quilos, você deve controlar o que você come, você deve aquilo, deve isso. E o corpo, com toda a sua sabedoria milenar e transcendente, né? Um verdadeiro portal de autoconhecimento, de transcendência, é negligenciado, nunca é ouvido, é calado, vilipendiado, maltratado. E um dia ele será descartado, né? Ele será descartado por todos nós, né? Não existe uma pessoa até hoje que não viveu neste planeta sem ter descartado seu corpo físico e voltado para a pátria espiritual. Nenhum. Então, né, o que nos cabe é cuidar do nosso corpo físico da melhor forma possível, né? Claro que isso envolve vários cuidados com a saúde, claro que isso envolve inúmeras coisas, inúmeros procedimentos, né? Mas a questão aqui não seria exatamente isso, a questão seria de que forma, como, né? Como estamos cuidando do nosso precioso corpo, que nos permite a vida aqui, neste mundo físico, né? De que forma nós temos ouvido o que o nosso corpo tem a dizer, né? De que forma nós estamos utilizando, né, a saúde que nos foi dada, né, ou da forma como ela nos foi dada. Nem para todos ela foi dada, isso é muito heterogêneo, né? A vida é heterogênea, né? Não existe nada que seja igual. Inclusive, se você pegar a impressão digital de irmãos gêmeos, elas são diferentes. Todos nós somos absurdamente diferentes. E honrar as nossas diferenças, honrar o nosso corpo dentro da diferença que ele possui, dentro do jeito que ele é, né, e do jeito como ele veio para ser, é desenvolver autoestima, é desenvolver sabedoria e amor próprio, né? E tendo em conta que através do jejum nós podemos, além de limpar essa máquina, esse escafandro físico, né, nós podemos acessar níveis profundos, né, emocionais,
A cada dia que nós jejuamos, estima-se que nós acessamos cerca de 1 ano pregresso em termos emocionais. Nós podemos nos conectar mais com a nossa mente, né? Nós podemos perceber mais as cores, os sabores, os cheiros, né? Nós podemos, nós desenvolvemos um estado aguçado de percepção ao que está ao nosso redor. E também, né, nós podemos dizer que ao nós entregarmos nosso corpo a um processo de jejum, e além de toda a limpeza, regeneração celular, estresse celular positivo, que proporciona vários, né, benefícios, em termos de aparência física também, né, e o jejum a gente é científico, né, o saber científico nos prova que o jejum rejuvenesce, né, também ele proporciona uma verdadeira faxina celular, né, fazendo com que várias metamorfoses, né, aconteçam nas nossas células, né, com um resultado extremamente positivo para aquelas pessoas que jejuam, ok? E o que as pessoas esquecem, né, é que jejuar não é encontrar um resultado, um número numa balança. É muito mais do que isso. Se você busca apenas isso, né, no jejum, encontrar um resultado numa balança, né, eu aconselho você pensar um pouco mais, tá? Será que você não está desenvolvendo um transtorno alimentar? Até que ponto você não quer alcançar um peso para ter uma aceitação social, uma validação dos outros? Porque se você realmente quer se sentir melhor, né, o convite a proposta é você se sentir bem do jeito como você está e vir trabalhar em você para que mudanças ocorram, sim, né? A gente sempre tem que trabalhar para as nossas mudanças, pelo nosso melhor. É legítima a caminhada, é legítima a vontade de melhorar. No entanto, né, a gente tem que partir, começar hoje a honrar e a respeitar, né, essa ferramenta corpo, conforme nós a temos, né, e a desenvolver a autoestima do jeito que o corpo está, né, a desenvolver um senso de amor pelo corpo do jeito que ele está, ok? Porque este lugar, né, estar magro, estar magra para ser aceito, para ser feliz, para, enfim, para merecer, né, a valorização das pessoas, esse lugar nunca chega. Nunca chega. Isso eu sinto dizer. Se esse lugar não começar a ser construído hoje, independente do peso que você tem, independente da aparência que você tem, se você não começar a construir hoje este lugar de autoaceitação, né, de valorização, de amor ao corpo do jeito que ele é, esse lugar nunca vai existir. É algo que precisa ser construído devagar, aos poucos, lentamente. E por que eu digo isso? Porque a gente não aprende isso. Em nenhuma escola, em nenhuma família é ensinado isso. Muito pelo contrário. Nós somos ensinados a nos encaixar em papéis, a desenvolver e nos adaptar a padrões que satisfaçam nossos pais, que satisfaçam os professores, que satisfaçam depois quem quer que seja, menos a nós mesmos, né? E, enfim, né? E desenvolve-se prerrogativas científicas, né? Que justificam todo esse processo, né? Ah, o obeso está doente, o magro está saudável. Quem disse? Eu pergunto, quem disse? Se a mesma ciência hoje em dia mostra que, né, um obeso, desde que ele seja ativo fisicamente, né, ele pode vir a ser, né, isso a gente tem que ver caso a caso, mais saudável do que um magro sedentário, né? O sedentarismo, ele é mais impactante na saúde do que o próprio peso, né? Hoje em dia, inclusive, nós estamos até desenvolvendo outros termos para a obesidade. Nós vamos chamar de doença crônica do tecido adiposo, que não deixa de ser, né? Essa loucura da sociedade de tentar emagrecer a qualquer custo, se encaixar no peso a qualquer custo, né? Leva a milhares de cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas, abdominoplastia, intervenções, internações em UTI o tempo inteiro, né? Em prol de uma estética.
Eu sei que muitas vezes uma cirurgia bariátrica é feita na tentativa de salvar a vida de um paciente. E isso é justo, né? É digno, é merecedor. Mas muitas vezes também as pessoas se forçam a estar dentro de um peso para poder fazer uma cirurgia bariátrica, né? E muitas pessoas, né, que têm esse perfeccionismo, essa luta com o peso, que já passaram de dieta em dieta desde a infância, muitas vezes, tem pessoas que fazem dieta desde a infância, né? Muitas vezes isso é colocado na cabeça da criança pela própria família, na cabeça da adolescente. É a mãe que fala para a filha, a magra, ainda magra, que ela não está no peso ideal, que ela está gorda, que ela tem que emagrecer, né? Principalmente as famílias classe média, que tem padrões rígidos, né? De corpo, que são as famílias mais castradoras, né? Que existem, né? Em termos de que o filho deve encaixar-se no peso ideal, numa profissão ideal, num casamento ideal, né? E tudo isso, né? A pessoa vai ficando no resto dela mesma, na sombra do que ela deveria ser, do que ela poderia ser e, pior de tudo, na sombra do que ela veio desenvolver e desempenhar nessa vida. Esquece-se do propósito. O propósito da nossa alma é vir aqui, cumprir uma tarefa e voltar para casa. A nossa casa não é aqui, não pertencemos aqui. Deixaremos aqui uns cedo, uns mais cedo, outros mais tarde. E se as pessoas pensam que o jejum é apenas emagrecimento ou buscam o jejum apenas para emagrecimento, é como se elas estivessem comprando um celular de última geração, do mais moderno que existe, apenas para ligar e desligar ou para fazer uma chamada de telefone. Enquanto existem inúmeras funções que podem ser usadas, né? E que ela não está usando. O jejum nos coloca no padrão vibratório, na faixa energética dos mestres. Lembrem de que Jesus jejuou, Moisés jejuou, João Batista jejuou. Todos os grandes mestres, os grandes sábios, principalmente quando eles precisavam de alguma informação, quando eles precisavam acessar alguma informação do alto, alguma informação vinda das esferas mais altas da consciência, eles precisavam ficar em silêncio, em jejum de palavras e em jejum físico, para poder elevar o padrão energético e escutar o sinal que vinha do alto. É como se nós fôssemos uma espécie de celular exatamente, né? E que não está pegando o Wi-Fi. E quando a gente jejua, a gente tem a possibilidade de acessar um Wi-Fi e de entrar, né, num outro nível de acessar um outro nível de informação muito, muito acima do que nos é ensinado desde criança, que viemos aqui para crescer, trabalhar, né, casar, reproduzir, envelhecer e morrer, né? Isso está matando a nossa alma. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui talvez para isso também, né? Muitas pessoas sim, outras não. Isso não é obrigatório. Mas a maioria das pessoas, né, nós viemos para o cumprimento de algum propósito. E o maior de todos os propósitos, o primeiro de todos os propósitos é o amai a ti mesmo. Como você ama a você mesmo? Você ama a você mesmo a partir do momento em que você começa a cuidar melhor do seu corpo físico. Você começa a diminuir o seu nível de estresse, você começa a se dar coisas melhores, você começa a querer ser o seu amigo, a sua amiga, você começa a se dar a mão, você começa a olhar para si e a querer curar todas as suas feridas dentro de um mundo absolutamente doente, que não vai curar nada, muito pelo contrário. A única coisa que o mundo fará é jogar ainda mais sal nas nossas feridas. É a única coisa que o mundo pode fazer. Porque assim, quem sabe, a gente consegue, né, olhar para elas. Dessa maneira, ardendo e doendo. A gente vai olhando para dentro e percebendo que existe um enorme caminho
de autocura, de ressignificação de traumas, de limpezas, né? Que vão desde, né, o início da nossa vida, né, se a gente pode dizer assim, talvez muito antes disso, né? E que a gente necessita fazer esse caminho, né, de autolimpeza, digamos assim, de autocuidado, de autoamor, de autovalorização, para que assim a gente possa, né, tirar a poeira da gente mesmo e começar a pegar o Wi-Fi que vem do alto, né? Como se nós, comparando, é claro, a nós mesmos com uma espécie de celular, né? E isso, gente, faz com que automaticamente a gente se coloque numa posição de ajudar os demais. Assim que você começa, né, por exemplo, a ser um celularzinho, né, que pega aí malmente um sinalzinho de Wi-Fi, ou que pelo menos no celularzinho aí já está funcionando, você vai poder passar informações para os seus vizinhos. Alguém vai chegar, tá pegando aí? Ah, então tá, manda um recado para... me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. O mínimo que você consegue alcançar já ajuda, pode ajudar, né, o seu semelhante. Então é por isso que o caminho começa com a gente mesmo. E o maior de todos os propósitos é nós mesmos. O autoenfrentamento, né, dos nossos dragões, a domesticação deles. Santa Marta domesticou o seu dragão e ele a seguia por onde ela fosse, né? Então ele já não mais a assustava. Então, deste modo, né, quando eu fico pensando em todas essas pessoas, né, que usam o jejum apenas para emagrecimento, né? Apenas isso não dá certo. Por que não dá certo? Porque é preciso que a pessoa reeduque o seu relacionamento com o alimento. É preciso que ela transcenda certos hábitos. É preciso que ela perceba aonde que ela está errando, de que forma, se é que ela está errando, se é que existe um erro e um acerto, né? É preciso que a pessoa perceba aonde está, né? Que ela caia em fichas acerca do seu relacionamento com a própria vida, para que a partir dali ela possa começar o início do princípio de um começo de mudanças profundas e significativas, né? Em si mesma e na sua vida, certo? É desse modo que eu enxergo o jejum, ok? Então, é sabido que se uma pessoa simplesmente jejua para perder peso e depois disso ela não faz por onde, ela não muda a forma como ela se relacionava com a comida, ela vai ganhar novamente aquele peso e até muito mais. Tem pessoas que já fizeram tantos procedimentos para emagrecer, dietas, etc., que se você calcular o peso que ela já perdeu ao longo de todos os procedimentos que ela já fez na vida, a somatória é maior do que o próprio peso dela, né? Então, assim, e existe ferramentas para dar as mãos para essas pessoas. As pessoas não devem ser abandonadas, nem julgadas, nem criticadas. Eu entendi que nutrólogo, que é o que eu sou uma médica nutróloga, é aquele profissional que ajuda a aliviar o sofrimento com o alimento. É aquele profissional que ajuda a melhorar o relacionamento com a comida. É dessa maneira que eu entendo a minha profissão. Eu sei que existem muitos outros nutrólogos que não pensam desse modo, que não agem assim, mas eu não consigo entender o meu trabalho desvinculado do mental, do emocional, do energético, até do espiritual do paciente. Então, o Pedra, né, que é um programa de desintoxicação e de reprogramação do relacionamento com o alimento, ele foi desenvolvido neste sentido, no sentido mais amplo, no sentido mais profundo, muito além do que quantas horas nós faremos de jejum, ou quantos dias, ou o que nós vamos beber, ou se comeremos ou não comeremos durante essa caminhada. A grande pergunta que você deve se fazer é: você está afim de começar a transcender? Você está afim de começar a construir uma nova, de dar uma guinada na sua vida e de começar a construir uma nova versão de você? Você quer melhorar? Então eu posso te ajudar, né? Então, se for algo simplesmente estético, algo simplesmente em relação a peso, eu não trabalho assim. Porque não é algo que me preenche, não é algo que me satisfaz. Sem julgar os profissionais que preenchem e que satisfaz, cada um tem
jeito de ser, a sua maneira de perceber, mas não é o meu. Não é o meu. Eu percebo que do jejum você pode inclusive ter sonhos lúcidos, você pode ter desdobramento da consciência, você pode alcançar e perceber estados sutis, né, de consciência, estados sutis de energia. Você começa desde o simples, né, desde o básico, você começa a perceber melhor as cores, né, com os aromas, os cheiros, né, as coisas mais básicas, né, até as coisas mais sofisticadas podem acontecer, né. Então, você pode fazer uma grande descarga, né, através da sua mente, através da sua emoção, né? E se você se propuser a isso, e sim, com a ajuda, né, de todos aqueles apoiadores do jejum, né, os visíveis e os invisíveis também, né, nós conseguimos aí galgar o grande portal de autoconhecimento, de transcendência e de acesso a novas realidades, principalmente acesso à nossa realidade interior, né? A nossa realidade interior, o mundo inteiro a vida nos fecha para a nossa realidade interior o tempo inteiro, né? E cada vez mais isso acontece de modo cada vez mais frequente, né? Então é o celular que o tempo todo está na mão e está tirando a gente do nosso foco, né? É a televisão, né? São as diversões, são as distrações, são as distorções da vida, da mídia e de muitas pessoas, celebridades que jejuam num outro sentido, num outro tom, né? Então, se você quiser buscar algo mais profundo dentro disso, algo mais sutil, mais saudável dentro disso, né? É preciso que você tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. É preciso que você queira acessar isso, porque não é algo obrigatório, não é algo imposto. Se você quiser fazer um jejum, por exemplo, simplesmente pelo físico, você vai encontrar um monte de maneiras de fazer isso e você vai encontrar vários profissionais que vão te proporcionar isso. Se você busca, né, melhoria estética, aí tem um mercado inteiro para te servir, né? E no nível, na medida que você puder pagar todos os procedimentos dessa maneira. Mas se você quiser olhar para você e acessar, né, os níveis mais sutis, mais profundos da sua consciência, você vai precisar fechar os olhos físicos, os olhos externos e abrir os olhos internos, olhar para dentro, numa longa e dolorosa caminhada, né? E que muitas vezes é solitária, muito embora ela possa ser solidária, né? E para esse olhar para dentro, você não vai encontrar tanto apoio assim, né? Tanta gente assim para te ajudar. É algo que você precisa fazer por si mesmo, por si mesma. E é algo que fará que toda a existência valer a pena, né? Porque não entendo, né, outra forma de fazer a vida valer a pena, né, a não ser essa, né? Então, se com o jejum, né, uma pessoa intencionar, né, assim desejar e assim trabalhar, né, muito além do físico, suas outras questões também, né, olhar para dentro, a tão simples e tão difícil arte de olhar para dentro, a tão simples e tão difícil arte de silenciar, de falar o necessário, né? Tantas e tantas palavras são ditas desnecessariamente. As palavras só causam confusão, na maioria das vezes. Nós não conseguimos nos entender, né? É como se cada um de nós realmente vivesse num mundo isolado, falando a sua própria linguagem. Nós não nos entendemos. A gente pensa que se entende, mas a gente não se entende uns aos outros. Porque a gente não consegue entender, né, a gente mesmo. Então a gente primeiro precisa de um nível profundo de autoconhecimento, autoentendimento, de um olhar, né, corajoso para dentro de si, para que a gente possa conseguir, né, olhar, né, ter olhos de ver o externo, né, isso somente com o tempo, somente com a dedicação, somente com o empenho, né, e somente com o querer, com a vontade, né.
Eu posso dar um copo d'água? Eu não, porque eu digo, né, não tenho esse papel, mas se algum grande mestre viesse aqui, né, ele poderia nos dar um copo d'água, ele não poderia jamais nos dar a sede, né? Então, como já tiveram grandes mestres que vieram aqui, eles nos dão o copo com água, que é a palavra deles, que é o testemunho, que é a forma, que é o conhecimento. Mas a sede, tem que partir da gente, né? A necessidade do autoconhecimento, a necessidade da transmutação, ok? E de ver as coisas como elas realmente são, né? Então, o jejum é algo simples, é algo fácil, é algo tranquilo, mas não é algo, né, como eu vejo muita gente fazendo, né? Competição para ver quem perde mais peso, né? Praticar atividades físicas em paralelo. Claro que no intermitente a gente vai praticar atividade física porque isso é possível, eu falo de jejuns longos. Praticar atividade física em paralelo, exibição de músculos, de aparência física, ir ao shopping, né? E todas essas coisas, né, que as pessoas ficam competindo, né? Quando fazem o jejum, né? Quando na verdade a única pessoa que a gente compete o tempo todo é com a gente mesmo, né? A única pessoa que a gente deve superar a cada dia somos nós mesmos. A única pessoa que a gente tem que sair daqui, né? E que a gente tem que entregar o melhor e sair daqui dessa vida melhor, né? Não é para os outros, é para a gente. Quando a gente sair daqui, né? Essa nossa passagem aqui vai ter deixado frutos, marcas, aprendizados, né? E isso não fica para ninguém, isso fica para a gente, isso vai embora com a gente. Então, que a gente saiba apreciar essa metodologia que nos foi dada gratuitamente pela sábia Mãe Terra, né? Todos os animais jejuam, principalmente quando eles estão doentes ou quando eles precisam de alguma renovação celular. Todos eles jejuam. Basta você observar um animalzinho quando ele está mal, a primeira coisa que ele faz é parar de comer, né? Então, se nós vivemos num mundo que nos diz que nós temos que comer de 3 em 3 horas, que nós temos que nos alimentar até mesmo de 2 em 2 horas, né? E se vem alguém e nos diz a natureza, né? E nós olhamos para esse resgate, para essa sabedoria e nós vemos que não, né? Que o jejum é um processo natural que sempre existiu e desde que o mundo é mundo ele existiu, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano, né? Passava muito tempo de necessidade, né? Entre as trocas das estações, nas colheitas e entre outras ocasiões, né? Isso sempre fez parte, né, da nossa vida aqui na Terra, né? E inclusive, né, existem mestres, né, que treinam a vida inteira, né? A vida inteira para viver de luz, né? Viver de luz, ao meu ver, é possível sim, mas é para poucos, não é para qualquer um. São aqueles mestres que vivem, que treinam a vida inteira e que muitas vezes eles não conseguem atingir o que eles chamam de bigu. Eles treinam a vida inteira a se alimentar do prana, a energia vital, porque muito mais do que a comida, o prana nos alimenta, a energia está contida no ar, né? A energia que está contida em toda a natureza, ela também alimenta a gente. E ela, né? Existe até um físico, né? Esse físico israelense, que ele diz, né? Ele é nosso contemporâneo, ele fala, né? As teorias dele são as de que nós nos alimentamos do prana, quer nós queiramos ou não, e que estamos o tempo todo com esse acesso disponível. Basta que a gente ligue o nosso Wi-Fi para isso, né? Então, não sei se vocês conhecem o trabalho do Hassim, né? Esse físico israelense, que sempre nos coloca esta questão, ok? E realmente, né? O jejum, ele é um portal de transcendência, ele é um portal de autoconhecimento, né? Não deixa de ser, na verdade, um grande desafio, uma grande autossuperação,
mas não no sentido de levantarmos troféus para os outros, né? Isso não importa para ninguém. O que a gente ganha, o que a gente consegue, importa só para a gente, né? Aquilo que a gente consegue aquilo que a gente consegue dar ao nosso corpo físico ficará para o nosso corpo físico, né? E aquilo que nós conseguirmos melhorar enquanto transcendência da consciência, né, nós levaremos conosco quando nós partirmos aqui. Então fica aqui esse questionamento, né? Essa sociedade doente de consumo, né? Onde tudo é comprado, onde tudo é muito rápido e cada vez as coisas são muito mais rápidas, né? Onde as mensagens têm que ser respondidas ontem, se você não responder. As pessoas entram num estado ansioso, né? Onde estamos todos numa paranoia coletiva, né? Cada vez mais acelerado. Não sei se vocês percebem isso, mas o nosso mundo ele é cada vez mais acelerado, né? Cada vez mais acelerado, cada vez nós temos que dar respostas mais rápido, cada vez nós somos acessados mais facilmente, cada vez nós temos que estar mais disponíveis, né, para o externo, né? E cada vez nós temos um padrão mais rígido para nos encaixar, né? Então é um mundo que passa pela gente igualzinho a cana de açúcar passa para fazer a garapa, né? Vai moendo, triturando a gente. Todos os nossos sonhos, todas as premissas e as promessas que nós trazemos, né, de cumprimento, de propósito, são trituradas, né, a pó. Então, a gente não pode deixar a vida passar pela gente como um rolo compressor dessa maneira, né? Ela vai passar, né? Mas que desse pó a gente saiba renascer, a gente saiba voar e a gente saiba transcender e se refazer. Que é isso que talvez seja o nosso papel aqui. Ok, gente? Excelente semana para vocês.